O Nubank está dando o primeiro passo para revolucionar um novo mercado. O banco é muito conhecido por ter, lá em 2014, lançado seu cartão de crédito gratuito, sem anuidade, o popular Roxinho, que foi o cartão de crédito inicial de muita gente que até então estava excluída do mercado de crédito. Esse ano, eles lançaram seu programa de rewards através do uso da Nucoin, um utility token, que eu achei muito interessante. Há um vídeo sobre isso aqui no canal. E agora, eles lançaram 2 ETFs através da sua gestora, a Nuasset, sendo que um desses ETFs é o primeiro a pagar dividendos aqui no Brasil. Então, se você quer entender o que são esses ETFs, como que eles funcionam, que índice irão seguir, como é que foi a montagem desse índice e como está a negociação nesse primeiro dia em que estão disponíveis para compra, assista esse vídeo. É sobre isso que falaremos. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. Antes de entrar no assunto do vídeo, comentar sobre os 2 ETFs que o Nubank lançou hoje. Um eu sei que o pessoal tá falando muito, porque paga dividendo, e o outro, que na minha opinião até tem uma vantagem sobre esse que paga dividendo, né? É o meu preferido, eu ouvi falarem muito pouco. Vamos dar um recado aqui relativo à abertura das inscrições da segunda turma do Viver de Renda no exterior. Então você, brasileiro, que já não é mais residente fiscal aqui no Brasil, você está pagando imposto e morando nos Estados Unidos, em algum país da Europa, África, Ásia, Oceania, e por isso você não investe, porque não encontra um produto voltado para te ensinar a investir de maneira global, ou quando você vê esse produto, se pega algum aqui do Brasil, por exemplo, geralmente ele é focado no residente fiscal do Brasil. Então ele não ensina para você, que reside e paga impostos fora, como apurar e pagar a parte dos impostos. Esse é um grande diferencial que a gente tem no Viver de Renda no exterior. Já fizemos uma primeira turma com alunos de 25 países diferentes, e o NPS da turma foi 91, mérito do Fábio Fares, que faz parte da minha equipe no Viver de Renda. Ele é o professor principal do curso, é analista, tem 25 anos de experiência, já apareceu aqui no canal e também em episódios do podcast. E agora, no dia 9/10, nós abriremos a segunda turma. Quem quiser mais detalhes, há um link aqui na descrição, onde você pode se cadastrar para receber todas as informações. Lembrando também que há bônus para os primeiros inscritos. Por isso, fique inteirado, marque a data na sua agenda, até porque essa é a última turma do ano do Viver de Renda no exterior e a última turma com o preço atual. No ano que vem, nós teremos um reajuste de preço. Inclusive, é o mesmo preço da primeira turma. Recado dado, agora vamos falar desse primeiro ETF que o Nubank lançou em parceria com a B3, pagando dividendos, é o que tem muita manchete, mas há um outro ETF também que vai seguir basicamente o mesmo índice sem pagar dividendos. Mas para começar pelo início, primeiro, o que são ETFs e qual a importância dos ETFs no mercado hoje? ETFs nada mais são do que fundos de investimento que têm suas cotas negociadas em bolsa de valores. Então, ao invés de ter que entrar na plataforma da corretora, no banco, procurar na prateleira diferentes fundos, ver lá que tem um prazo de cotização, um prazo de resgate diferente, o investimento mínimo que pode ser muito alto, às vezes é mais baixo. Simplesmente o ETF você vai comprar como se fosse uma ação, como se fosse um fundo imobiliário. Ou seja, de uma maneira muito simples para quem já está acostumado a investir diretamente no mercado utilizando o home broker. E como que funciona esses ETFs? Aqui no Brasil, embora a oferta ainda seja pequena, você já tem ETFs para o mercado de renda fixa e para o mercado de renda variável. E geralmente eles vão acompanhar algum índice, como por exemplo o IVVB11, que ele vai estar acompanhando o S&P, comprando cotas de um ETF que acompanha o S&P lá fora. Mesma coisa o Gold 11, o ETF de ouro que nós temos aqui no Brasil, vai estar comprando cotas do IAU para acompanhar o preço do ouro. Você tem o BOVA 11, que vai estar simplesmente acompanhando o nosso índice Ibovespa. E como não há nenhum trabalho intelectual muito grande por trás, afinal o ETF vai fazer uma gestão passiva dos investimentos acompanhando o índice de mercado que já existe, geralmente você consegue exposição de uma maneira diversificada, simples, através de bolsa de valores e com um custo relativamente baixo, já que os ETFs têm uma taxa de administração, que é o custo que você tem para bancar o funcionamento do produto, mas muito mais baixa do que os fundos de investimento tradicionais. De modo a se tornarem um queridinho no mercado americano, por exemplo, porque estão aliando transparência, baixo custo, facilidade de investir e, dependendo do índice que ele vai acompanhar, um bom retorno. Aí cabe a você escolher aquele ETF que você acha que vai ter o melhor desempenho. E apesar da pouca representatividade que nós temos aqui no Brasil desse mercado, nós temos uma vantagem. A gente sabe o que vai acontecer no futuro ao olhar, por exemplo, para o mercado americano. E lá fora há dados muito interessantes sobre ETFs. O primeiro é que o volume investido em ETFs cresceu na média de 20% ao ano durante as últimas 2 décadas. E se a gente pega dados que vão até julho deste ano, nós temos cerca de 10,6 trilhões de dólares investidos no mercado via ETFs, segundo dados da ETFGI. E a BlackRock estima que até 2024 nós teremos 14 trilhões de dólares investidos em ETFs. Ou seja, vamos
conseguimos manter essa média de crescimento de 20% ao ano. E quando pensamos em mercados, americanos são os líderes também nessa parte de ETFs. Estima-se que 16,1 milhões de pessoas, o que corresponderia a 12% das famílias americanas, tenham ETFs na sua carteira. Eu confesso até que eu achei pouco para o mercado americano, tendo em vista que lá fora, hoje eu dou muito mais preferência para comprar ETFs ao invés de comprar ativos específicos, já que é um mercado que eu entendo que ele é muito mais eficiente do que o nosso. E a oferta de ETF é o que não falta. Contando até dezembro de 2022, nos Estados Unidos nós tínhamos 2.844 opções de ETFs disponíveis. Alguns, inclusive, com uma gestão ativa. Isso eu achei até interessante. No Brasil nós não temos um assim, por exemplo. E, na verdade, no Brasil também não tínhamos algo que lá fora é totalmente normal, que é o ETF pagando dividendos. Até que o Nubank resolveu lançar um ETF assim. Já quando a gente pega o mercado brasileiro, os dados são muito mais tímidos. E eu acredito que esse ETF do Nubank, esse que paga dividendos principalmente, vai ajudar a fomentar o interesse por esse mercado, por esse ativo ou veículo, né? Já que você compra uma cota de ETF, vai ter exposição a uma série de empresas. E pegando os dados mais atuais que a B3 divulgou, que é o seu boletim mensal de agosto, é o último disponível, nós temos no Brasil cerca de 505 mil investidores que possuem cotas de ETFs. Comparado aos pouco mais de 5 milhões de investidores na Bolsa, então a gente tem quase 10%. Sendo que os três grandes campeões em volume são o IVVB11, que tem atualmente um pouco mais de 160 mil cotistas. E quando eu falo cotista que pensa em pessoa física, lembrando que esse ETF ele vai acompanhar o S&P 500. Para isso ele compra a cota de um ETF americano. O segundo lugar é o Hash 11 da Hashdex, tem 132.201 pessoas físicas como cotistas, o que demonstra o interesse do brasileiro por exposição ao mercado cripto. Esse ETF vai acompanhar um índice que foi feito em parceria, Hashdex Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia Americana, que é o NCI, né? Nasdaq Crypto Index. E o terceiro lugar na lista é o BOVA11, que vai seguir o índice Bovespa, nosso índice mais antigo aqui no Brasil, existente desde 1968, e que originalmente mostrava o desempenho de 100 cruzeiros investidos em diferentes empresas. Como nós passamos por hiperinflação também, você vê uma pontuação do Ibovespa muito mais alta, por exemplo, do que do S&P 500. Hoje nós temos 105.652 pessoas físicas investindo em cotas do BOVA11. E um volume total investido nessa classe de ativos de 45 bilhões de reais, com crescimento anual muito em linha com o que nós vimos no exterior, de 19% ao ano. O que é até interessante, tendo em vista que aqui nós temos uma oferta de ETFs muito mais tímida do que lá fora. E aí entra a parte que o Nubank quer fazer. Então eu tive a oportunidade de conversar já com algumas pessoas que estão à frente da Nuasset. Eles falaram que alguém no Brasil vai fazer um movimento parecido com o que nós tivemos lá fora, que foi puxado pela BlackRock, pela Vanguard, de lançar vários ETFs, e eles pensaram, poxa, será que não tem que ser a gente a fazer algo assim? E por isso a ideia desses dois ETFs iniciais, mas deve ter mais coisas saindo pela frente. Então, pensando nesses ETFs, o que eles fizeram? Eles primeiro montaram um índice para que o ETF pudesse acompanhar. E aí, em parceria com a B3, eles pegaram e fizeram uma depuração do Ibovespa, criando o primeiro índice derivado do Ibovespa aqui no Brasil, que foi batizado de Ibovespa Smart Dividendos B3. E o que eles fizeram dentro desse índice novo? Bom, partindo do Ibovespa, como foi falado, então você já tem um filtro ali, por exemplo, de tamanho de mercado, de liquidez. Eles foram atrás dos 25% de empresas elegíveis por liquidez e com os maiores dividend yields calculados através de uma média ponderada. Ou seja, nisso eles estão excluindo aquela empresa que nunca paga nada e de repente paga um caminhão. Porque aí parece que ela paga muito dividendo, né? Mas foi no intervalo específico, então eles queriam alguma coisa mais recorrente. Ou seja, queriam realmente extrair os melhores pagadores de dividendos que existiam dentro do índice Ibovespa. E para isso eles criaram uma pontuação de pagamento de dividendos, onde eles davam mais pontos para aquelas que eram mais recorrentes, tinham menor oscilação no pagamento, tinham bons pagamentos de dividendos também, os maiores em comparação às outras, e colocaram um limite de que uma empresa sozinha não pode ter mais de 20% do volume do ETF. Nisso, eles chegaram numa carteira que hoje conta com 21 empresas, sendo que essa carteira vai ser rebalanceada a cada período de 4 meses. As 21 empresas, vou colocar aqui na tela, mas vou ler rapidamente, seriam Taesa, Telefônica, BB Seguridade, Banco Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, Semig, Copel, CPFL, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale, Gerdau, Vibra Energia, Cirela Metalúrgica Gerdau, Cielo, Petrobras, CSN e Marfrig. Se a gente for dividir por setores, o que nós temos é que o setor financeiro ele ficou com cerca de 26,2% da carteira. O setor de energia, que na verdade é petróleo e gás, mas eles chamaram de energia, porque a empresa de energia entrou em outra parte, como a gente vai ver adiante, ficou com
4,2% da carteira, bens de consumo 2,8%, consumo discricionário 8,8%, comunicações 5,8%, utilidade pública, e aqui entrariam, por exemplo, as empresas de energia, não vi aqui rapidamente empresa de saneamento, mas entraria aqui também se tivesse, com 26,2% do índice, e materiais básicos com 25,9%. Então veja que é um índice que ficou com uma diversificação interessante, afinal de contas são 21 empresas, sendo que atualmente as maiores posições do portfólio não passam de 6% de alocação. Para ser mais exato, estão em 5,8%. No caso aqui, Taesa, a sua unit, né, Taesa 11, e nós temos Vivo 3. E logicamente o pessoal da Nuasset fez um teste para ver como esse ETF iria se comportar nas diferentes passagens econômicas que tivemos no Brasil. Então eles voltaram até 2013 para observar como teria sido a performance desse ETF frente ao Ibovespa, já que a obrigação dele é ganhar do Ibovespa, afinal de contas. Eles querem melhorar alguma coisa que já existe. E eu achei interessante essa janela de 2013, porque se você for olhar a composição do ETF, o setor de utilidade pública, onde estão as empresas de energia, compõe basicamente um quarto da carteira. Lembrando que na época do governo Dilma nós tivemos canetadas que prejudicaram muito as empresas do setor de energia. Podemos colocar Petrobras aí na conta também, já que ela sozinha representa 4% do ETF. Então não teria sido uma janela boa para 30% da carteira. No entanto, o que a gente observa é que, ao longo do tempo, o ETF teria tido uma performance de janeiro de 2013 até agosto de 2023, então um período de 10 anos, de 142%, sendo que a performance do Ibovespa seria de 87%. Ou seja, uma performance muito melhor, com uma volatilidade parecida. Então o Sharpe desse ETF, né, que é simplesmente esse retorno além da taxa livre de risco pela volatilidade, seria melhor do que o do Ibovespa. Sendo que, e aí você tem a cereja do bolo para muita gente, ao invés de simplesmente ficar reinvestindo os dividendos dentro do ETF, que é o que o Ibovespa faz, o ETF NDIV11, que é o código do ETF do Nubank que paga dividendos, vai distribuir os dividendos para os seus cotistas. E aí que fica o ponto, né? Isso é bom ou é ruim? Bom, depende da interpretação e do estágio de vida do investidor, porque tem muita gente que quer ativos geradores de renda, quer essa renda para poder complementar o seu custo de vida. Então ter um ETF que paga dividendos, né, ter essa opção é muito interessante. No entanto, se você olha o resultado que nós temos ao longo do tempo em investimentos, uma boa parte desse resultado vem através do reinvestimento de dividendos. Se você pega inclusive uma frase do Warren Buffett que está disponível na sua última carta anual, abrindo aspas aqui, lendo ipsiliteris, ele coloca que ao longo do tempo o investimento em empresas que pagam bons dividendos e o reinvestimento dirigente desses recursos garante bons resultados no longo prazo. Ou seja, ele pega o dividendo e ele reinveste. Ele inclusive fala que isso é o molho secreto na hora de você obter retornos. E se nós pegamos diferentes estudos, eu vou colocar aqui na tela alguns gráficos que eu tirei do The Hartford, pegando janelas aí que vão desde 1960 até 2022, ou seja, falamos de 62 anos. Ele chega à conclusão que quase 70% do retorno do S&P é atribuído ao reinvestimento de dividendos. E aí você pensa, bom, Bruno, é só eu pegar esse dividendo que o ETF vai pagar e reinvestir. Mas é aí que vem um ponto ruim, que não é culpa do Nubank, é simplesmente como funciona a estrutura tributária brasileira no ETF que paga dividendos, que é o ponto da tributação. Enquanto uma empresa, quando paga dividendos hoje, ela não é tributada, né? O dividendo ele já vem livre de imposto, porque a empresa antes pagou imposto em uma série de coisas, a carga tributária aqui no Brasil para empresas ela é alta. No ETF, esses dividendos pagos lá dentro, quando vão ser distribuídos para os seus cotistas, sofrerão tributação de 15%. Então, se você pega o dividendo para comprar mais cotas do ETF, toda vez você vai ter um pedágio de 15% no que você está recebendo. E aí, pensando nisso, o Nubank também lançou um ETF que vai seguir exatamente o mesmo índice, com as mesmas empresas, mas ao invés de ser um ETF que paga dividendos, ele é um ETF Total Return. O que é isso? É simplesmente como os ETFs funcionam hoje no Brasil. O Ibovespa, por exemplo, é assim. Ele é uma caixa fechada e toda vez que Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, etc., né, as empresas que compõem o Ibovespa, pagam os dividendos, ele pega esse dividendo e usa para recomprar ações das empresas que compõem o índice, mantendo lá dentro a mesma distribuição proporcional de peso. De modo que quando você vê uma comparação, e várias acontecem, onde o pessoal coloca lá renda fixa contra o Ibovespa, por exemplo, e sempre tem um pessoal nos comentários, mas não está contando o reinvestimento de dividendo. Tá sim, porque no Ibovespa você já tem esse reinvestimento acontecendo. E aí o que o Nubank fez? Ele tem um ETF que faz isso também, um ETF Total Return, cujo código é NSDV11. Ou seja, você tem duas opções. Você quer o dividendo porque você quer ter uma carteira sem trabalho para ficar monitorando, já que ela vai seguir um índice de mercado depurado do Ibovespa de maneira a ficar melhor, e que num backtest, numa janela estressante de mercado, começando em 2013, então teve um período bem ruim do governo Dilma, depois subiu, passou por Covid, etc., e mesmo assim deu
deu quase o dobro do Ibovespa. Se você quer dividendo dessa carteira, tem um ETF. Tem tributação, o que é bem ruim. Se você não quer sofrer com a tributação, você simplesmente quer acumular a ponto de ter uma performance melhor, porque os dois ETFs estão saindo do zero ao mesmo tempo. Mas com certeza o ETF que não paga dividendos vai ter uma performance melhor, porque lá dentro o reinvestimento já acontece automaticamente, enquanto no dividendo você pega, paga imposto para depois reinvestir. Se for reinvestir, né? Se quiser você pode usar o dividendo. Você tem essa opção também. Então temos as duas na mesa. Eu particularmente prefiro a opção que não paga dividendos, por conta da questão da tributação, o que inclusive eu acho injusto, né? Aí você pensa, Bruno, mas daqui a pouco vão tributar as empresas. Bom, se tributar as empresas com 15% em dividendo também, aí o ETF vai ficar sendo bitributado, porque aí as empresas lá dentro vão sofrer tributação, quando vai pagar para você sofre tributação de novo. Então seria o caso de rever essa regra, até para dar mais fôlego para esse tipo de produto aqui no Brasil. Lá fora é o que acontece, você tem tributação tanto em empresas quanto em ETFs, de 30%, aí muita gente vai preferir o ETF. Aqui o que eu queria é que não tivesse a tributação no ETF. E aí não sei se vai ter uma discussão com a Receita Federal, né, para ver se a isenção que existe para os ativos que estão dentro do veículo deveria valer para o veículo também, porque se você pega fundo de infra, que é um produto que eu acho muito bom, fundo de infra você tem debêntures incentivadas lá dentro. Debênture incentivada é isenta de imposto. Aí a isenção do ativo passou para o veículo, porque o fundo de infra é isento, tanto no ganho de capital, quanto também quando ele vai pagar dividendos. E aí o produto é ótimo. Na minha opinião, não tem por que você ficar comprando debênture incentivada individualmente, se você pode comprar fundo de infra para ter diversificação. Então, se a gente conseguisse aqui no Brasil que não tivesse a tributação do dividendo para o ETF, aí fica maravilhoso. Inclusive, o do dividendo é o mais interessante, porque você recebe o dividendo, se você quiser, você reinveste por conta própria, mas se achar que tem alguma coisa mais interessante, reinveste em alguma outra coisa. Então, esse seria, assim, realmente um golaço, se fosse acontecer. Bruno, você acha que vai acontecer? Bom, com o governo tendo déficit atrás de déficit e precisando desesperadamente de mais fontes de arrecadação, eu não acho que vai acontecer. Eu acho que é mais fácil tributar as empresas do que tirar a tributação do ETF. Mas isso, como eu disse, a questão tributária não depende do pessoal da Nuasset. Agora, quanto ao lançamento dos dois ETFs, eu acho que foi uma bola dentro incrível. São mais opções no mercado brasileiro e uma opção muito interessante, com uma carteira que eu acho particularmente atraente. Eu acho que tem nomes ali que eu prefiro não me expor, por exemplo, né? Apesar de estar muito barata, eu não prefiro não ter exposição à Petrobras. Mas é uma de 21 posições que nós temos lá dentro. E agora, quanto à negociação, como é que está acontecendo? Bom, vou dar uma olhada em tempo real. Vou acessar agora o home broker da corretora Rico e acompanhar como é que está o book de ofertas do NDV11 e do NSDV11. Veja que eu coloquei os dois books de ofertas aqui, NDV11, o preço inicial da cota era de R$100, mesma coisa no NSDV11, R$100 também. A gente vê uma pequena oscilação, estão negociando aí em torno de 99 e 90 mais ou menos os dois. A liquidez, ela está até interessante para o ETF que está sendo colocado hoje, né? Logicamente você tem formação de mercado. Veja aqui, pessoal do Credit Suisse querendo vender 5.000, 7.500, 10.000. Do outro lado a mesma coisa, mas não tô achando o spread entre os preços muito grande. Tá um spread interessante. E quanto à taxa, vale dizer que ambos os ETFs cobram a mesma taxa de administração, que é de 0,5% ao ano. Numa comparação com o BOVA11, que vai comprar o Ibovespa tradicional, né, o nosso índice antigão, ele está cobrando 0,1. Então talvez algumas pessoas achem cara, mas vamos lembrar que na comparação de performance, você já tem a performance líquida de taxa. Ou seja, mesmo pagando uma taxa mais alta, o Smart Bov Dividendos, que é esse índice que os ETFs do Nubank vão estar acompanhando, teve o melhor retorno. E se eu fosse comprar um, eu não vou comprar, porque eu estou montando a minha carteira de ações, né? Tem o quadro Viver de Ações aqui no canal, que é focado, inclusive, pelo menos a maior parte da carteira em empresas que pagam bons dividendos. Eu compraria esse aqui, o NSDV11, simplesmente por questão de tributação. Se não tivesse a tributação, eu compraria o NDV11. Mas é aquilo que eu disse, né? Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai optar por NDV11 porque quer receber o dividendo e não quer ter trabalho de gerir e administrar uma carteira. Simplesmente deixe isso a cargo da Nuasset e da revisão quadrimestral que vai acontecer no índice, retirando os papéis que não têm um bom desempenho, que não tem mais frequência de pagamento de dividendo e colocando outros papéis melhores. E aí eu quero saber a sua opinião. O que você achou do lançamento desses ETFs pela Nuasset? Gostou dessa proposta de ETF pagar dividendo? Será que essa tributação vai cair? Ou será que a tributação que vai vir é para as empresas? E qual dos dois você escolheria? NDV11 ou NSDV11? Coloque aqui nos comentários. Como eu sempre digo, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico, me acompanhe em redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.